Então, bem-vindos ao segundo episódio do Doutor Celofane. O tema que escolhemos hoje para falar é imunoterapia. Então, a imunoterapia era a área da imunologia que tem como objetivo encontrar tratamentos de indução ou supressão de uma resposta imunológica. Espero estar a dizer bem. Perfeito. E o melhor exemplo que temos tido atualmente é o das vacinas, que funcionam como indutor de resposta imunológica para um determinado agente patogénico, que neste caso do Covid é o SARS-CoV-2. E para falar sobre vacinas, temos hoje connosco o Dr. Pedro Madureira. Muito obrigada, antes de mais, por ter aceito o convite e ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Para falar sobre a nova vacina portuguesa de anti-Covid, que se chama a Silba, e que vem da empresa Imunotep, onde o Pedro é diretor científico. Pedro, a nossa primeira pergunta é: qual foi o seu percurso académico? Ok, antes de responder à vossa primeira pergunta, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui convosco. Qual é o meu percurso académico? Eu sou licenciado em Bioquímica, aqui pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Depois tirei o meu doutoramento em Ciências Biomédicas no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Depois continuei como investigador, com uma bolsa pós-doc, e depois tive um contrato com a FCT, ou seja, a FCT é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e aqui há uns anos atrás começou, há alguns anos, quase há 2 décadas, começou com programas de contratação de investigadores, ou seja, basicamente ter aqui começar a construir uma carreira paralela à carreira docência. Em vez de ser professor universitário, havia uma contratação específica para investigadores para investigadores da área das ciências, no meu caso das ciências da saúde. Portanto, só para depois de ter acabado o doutoramento, ser bolseiro do pós-doutoramento, comecei com um grupo meu na Universidade de Porto, mais concretamente no IBMC, com um desses contratos. E foi mais ou menos nessa altura que conheci os meus sócios, fundamos a empresa, a Imuncep, e desde então houve ali um período de transição, não é? Que continuei como investigador na Universidade de Porto, mas já com uma ligação forte à empresa, e entretanto passei toda a equipa e tudo o que faço agora a 100% na Imuncep, é como diretor científico da Imuncep. Pois, eu estava a dizer mal. Não Imuncep. É assim, ok. Depende, queremos usar em inglês a ideia da Imuncep, aqui jogar um bocadinho com Immune Therapies. Daí, pronto, se for em português é Imunotep, okay. Faz sentido, sim. Na altura também isto, pronto, era jogar um bocadinho com o arquiteto, o vizir egípcio, o Imhotep, e pronto, era aqui o jogar com as duas coisas. Há alguma referência na ciência e na cultura do Antigo Egito, e imunoterapias, que é aquilo que nós nos dedicamos, né? Basicamente é isso. Não sei se alguma vez contei esta história, mas olha. Aqui. Bastante interessante. Por acaso, eu tenho aqui uma curiosidade: como é que surge este interesse pela imunoterapia? Uma boa questão. Ou seja, pronto, é uma longa história. Eu quando tirei o curso de Bioquímica, e quando no último ano do curso de Bioquímica, ainda pré-Bolonha, não é? Portanto era 4 anos em que o último ano era um estágio, eu tirei, esse meu estágio foi num laboratório de imunologia. No laboratório de imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e basicamente comecei a trabalhar em imunologia, e eu, mais do que imunoterapias, o meu interesse é a imunologia. As vacinas consideremos uma área da imunologia, obviamente, e foi aí, na verdade, que surgiu o meu interesse pela imunologia. Depois continuei a trabalhar sempre na imunologia. Depois, mais especificamente, a ideia era tentar perceber como é que alguns
alguns produtos de micro-organismos influenciam o nosso sistema imune. Isto é uma área muito abrangente na imunologia e pronto, e depois acabamos por tropeçar naquilo que acabamos por nos dedicar agora à ImmuneCEP, que é perceber porque é que o nosso sistema imune não consegue controlar algumas infecções e arranjar formas de restabelecer a capacidade do nosso sistema imune de controlar infecções. Basicamente isso é o que fazemos na ImmuneCEP. Em concreto, desenvolvemos já 2 vacinas, uma para o Covid, outra para infecções bacterianas, e estamos também a desenvolver um tratamento à base de anticorpos para as mesmas infecções bacterianas. Mas sem ser a vacina para a Covid, a outra como é que funciona? Como é que é constituída? Pronto, se calhar vou voltar um bocadinho atrás, ou seja, qual é a ideia da vacina? Ou de qualquer vacina? O nosso sistema imune tem uma capacidade fantástica que é... por um lado, isso acho que é único nesse sentido, que é a capacidade de reconhecer moléculas estranhas. Não vou estar a explicar aqui detalhadamente, mas o nosso sistema imune tem uma capacidade de reconhecer algo que não é nosso, não é? Que não faz parte do nosso organismo, e desencadeia uma resposta com sentido neutral. Se não é nosso é porque é uma possível ameaça, portanto desenvolve uma resposta com o objetivo de neutralizar essa potencial ameaça. Isto é, só por si só é fantástico, e o nosso sistema imune tem uma capacidade brutal de discriminar uma molécula. Só para dar um exemplo, aqui isto foi as vacinas foram inventadas antes de saber que tínhamos um sistema imune. O Pasteur inventou vacinas antes de sequer sabermos o que é que era o sistema imune ou como é que ele funcionava. Mas o primeiro prémio Nobel da Fisiologia e Medicina foi para o senhor que descobriu os anticorpos, o Emil von Behring. E ele ficou espantado ao perceber que, por exemplo, se injetasse uma toxina da difteria num cavalo, o cavalo ia produzir anticorpos contra essa toxina. Mas se injetasse outra toxina parecida à toxina da cólera, o cavalo já não conseguia ter anticorpos contra aquilo. Ou seja, o nosso sistema imune tem uma capacidade brutal de reconhecer e discriminar moléculas estranhas. Isso por um lado. Por outro lado, além de conseguirmos ter esse reconhecimento, o nosso sistema imune ganha memória, ou seja, não só reconhece, como a partir do momento em que somos expostos a uma molécula estranha, o nosso sistema imune desencadeia toda uma resposta que vai reconhecer aquela molécula como estranha. Isso demora algum tempo, mas se a segunda, terceira, quarta vez que essa molécula estranha, esse molécula patogénio, entrar no nosso organismo, o nosso sistema imune reage de uma forma muito rápida e muito mais intensa do que a primeira vez. A memória imunológica. Exatamente. E isto acontece, acontece com moléculas, acontece com patogénios, porque tem várias moléculas. E normalmente qual é o problema de algumas infecções? É que a primeira vez pode ser fatal. Pois. E a primeira vez o nosso sistema imune ainda está a desencadear uma resposta primária, exatamente, a ativar-se. Isso demora algum tempo, por isso é que muitas vezes, no caso, vamos dar um exemplo do Covid, as pessoas, a primeira vez que são expostas ao agente infeccioso, digamos que a doença provocada pelo vírus vai ser mais rápida que a resposta do nosso sistema imune. Mas se a pessoa recuperar da infecção, à partida nunca mais na vida vai ter doença, porque a partir daí o nosso sistema imune vai ser sempre mais rápido do que o vírus, porque já criou essa memória, já reconhece aquelas moléculas e rapidamente desencadeia uma resposta protetora. Qual é a ideia das vacinas? É criar esse primeiro contacto sem causar doença. É essa a ideia. Ok, então já que o problema é o primeiro contacto, porque o nosso sistema imune não consegue ser tão rápido como o patogénio a desencadear a doença, então vamos imitar esse contacto com o patogénio. E depois, a partir daí, ou seja, as primeiras vacinas, e ainda é a base da maior parte das que usamos hoje, né, qual era a ideia do Pasteur? Era identificar o micro-organismo, que na altura não era fácil, atenuar esse micro-organismo e depois inoculá-lo. Ou seja, com isso estávamos a mostrar, a expor ao nosso sistema imune o agente infeccioso, mas estávamos a expor um agente infeccioso que não causava doença. Portanto, o nosso sistema imune habituava-se a reconhecer as moléculas daquele agente infeccioso, nunca temos doença, e se mais tarde formos realmente infectados pelo agente infeccioso, aí já não é a primeira vez que o nosso sistema imune está a ver. E é mais rápido. E é muito mais rápido. E nem há doença sequer. Essa é a ideia das vacinas. Agora já não lembro qual era a vossa pergunta. Mas eu tenho outra. As primeiras vacinas que foram desenvolvidas foram o vírus no todo. Mas contra quê? Contra a Covid?
Não, Não, contra... as primeiras Em geral. vacinas. Sim, as primeiras Não vacinas sei foram até contra... ou melhor, tens razão, a primeira tenho vacina noção. foi contra a varíola. A varíola foi um problema durante séculos na história da Europa, e não só, mesmo na Ásia e ali no Próximo Oriente. A varíola dizimou milhares e milhares de pessoas. E era um problema, era um problema. Aliás, tivemos vários reis que morreram de varíola. E por esta Europa fora dizimou muita gente. E a primeira vacina, e esta história da primeira vacina é engraçado, a varíola em inglês chama-se smallpox. Só porque isto é importante para a história. E há uma variante da varíola que em inglês se chama cowpox, cow de vaca, em que é um vírus semelhante, mas normalmente é transmitido pelas é transmitido pelas vacas e não é tão perigoso como o vírus da varíola, como o smallpox. E então, e o médico no século XVIII, Jenner, que viu que muitas leiteiras, senhoras que ordenhavam as vacas, muitas leiteiras, apresentavam umas feridas, umas borbulhas, estamos a falar de umas pústulas de cowpox, mas aquilo nunca era fatal, ou seja, tinha aqui um problema na pele e nunca era fatal. Mas o que ele achou engraçado é que todas as pessoas que desenvolviam essa variante cowpox nunca tinham varíola, nunca tinham doença causada pela smallpox. Então o que é que ele pensou? Ok, deixa-me usar o vírus que não mata ninguém, deixa-me inocular as pessoas com isto para... Na altura não era bem a ideia de memória, era quase uma causa e efeito, ou seja, as pessoas que têm esta variante da varíola não morrem, certo, e as outras morrem. Então deixa dar esta variante. Aliás, é engraçado, é por isso que se chama vacina, do vaca em latim, e português do vaccinia. E essa, aliás, foi uma experiência, foi essa vacina. Sim, na altura também houve muitos problemas, porque a comunicação social e os esterismos contra a vacina, há revistas, cartoons, pessoas que iam ficar transformadas em vacas, enfim, e depois muitas piadinhas por causa da parte. Literalmente. Os primeiros microchips também assim. Literalmente. E obviamente muitas piadinhas acerca dos cornos, enfim, todo esse léxico vá. Pronto, mas foi um sucesso. Aliás, isto já para trás também já havia evidências que isso poderia funcionar. Mas o Pasteur, e mais tarde o Pasteur, percebeu o que é que o Jenner tinha feito. Na verdade, tinha usado uma forma atenuada do vírus. Exato. E de uma forma, no género, ou seja... Estamos a falar numa altura, século XVIII, fins do século XVII, mais por aí, não estou bem certo, mas por essa altura, em que não sabíamos o que eram micro-organismos. Ou seja, o Koch veio mais tarde, a identificação de bactérias veio mais tarde, de vírus muito mais tarde. Portanto, não sabíamos muito bem que doenças infecciosas, ou melhor, nem sabia o que é que causava as doenças infecciosas. Havia a ideia dos miasmas, do mau ar. Mas só mais tarde, com o Koch e com o Pasteur, que identificaram os micro-organismos, é que o Pasteur percebeu, afinal, o que o Jenner fez foi usar um micro-organismo atenuado como forma de prevenir, de criar resposta. Não, também não é. Não, exato. E há aqui que se chama não é bem os postulados do Pasteur, mas a técnica do Pasteur, esta frase, isto foi publicado por ele, para induzir essa proteção, e foi o próprio Pasteur que deu o nome de vacinação, em honra à experiência do Jenner. Temos que perceber que o micro-organismo é que causa a doença, atenuar esse micro-organismo e depois inoculá-lo. E das primeiras vacinas que ele fez foi contra uma cólera nas galinhas, causada por um micro-organismo que é Pasteurella multócida, não interessa. Mas essas primeiras vacinas foram realmente desenvolvidas pelo Pasteur, e ainda hoje grande parte das vacinas que são feitas é usando esse princípio. Agora, muitas vezes não usamos o micro-organismo atenuado. Usamos partes desse micro-organismo, ou seja, em vez de estar a pegar na bactéria, depois em termos industriais é um processo mais complicado em termos de garantia de purificação do que temos, de detecção das moléculas que estão no fármaco em si. Portanto, muitas vezes o que usamos, e agora há técnicas para o fazer que já são muito corriqueiras, usamos partes desse micro-organismo, inoculamos só partes desse micro-organismo, o nosso sistema imune reconhece aquilo como estranho e pronto, e tudo o resto é igual. Exato, estávamos a falar das primeiras vacinas serem o vírus todo, a bactéria, os vírus foi mais tarde. A primeira vacina para vírus então foi contra a raiva.
Usava-se então bactérias, é isso? Sim, ou seja, o género conseguiu chegar a essa... Caramba, na isso verdade, era muito grande. Pois. o género conseguiu essa questão, usou o vírus da cowpox, da varíola bovina, chamamos assim, não sei se é assim, provavelmente não, e basicamente usava quase as cicatrizes das próprias feridas para inocular. Atenção que isso era uma prática que já se usava na China há cerca de 2000 anos, de raspar as feridas e inocular as pessoas como uma forma de prevenir. No Império Otomano, na Turquia, que agora é a Turquia, usava-se isso já há séculos. Aliás, foi um bocado aí, é uma parte engraçada da história, a primeira pessoa, ainda antes do Jenner, a convencer a rainha do Reino Unido a fazer uma experiência de vacinação, que na altura não chamava vacinação, chamava-se variolação, que era contra a varíola, foi chama-se Lady Mary Montagu, que ela era mulher de um embaixador na Turquia, do embaixador britânico na Turquia. E eles lá na Turquia faziam isso, raspavam as feridas das pessoas que tinham varíola para inocular na outra e a coisa funcionava. E ela convenceu a rainha, aliás, na altura ficou conhecido como The Royal Experiment, convenceu a rainha a fazer isso no Reino Unido. Claro que a rainha só fez isso aos presos porque estava com medo mas correu bem, mas só pronto. Portanto, apesar da primeira vacina ter sido, ou a primeira vacina, apesar de muito empírico, ter sido com um vírus, o método de atenuar, inocular, de isolar, atenuar, inocular, que o Pasteur evidenciou, foi primeiro com bactérias, porque não havia os vírus são muito pequeninos. Exato, não havia formas de identificar vírus, nem de fazer com que eles crescessem em meio de cultura. Pois. Só mais tarde, e também foi o Pasteur com a raiva, o vírus da raiva, não? A canina. Não? Foi a primeira vacina feita dessa forma, com um método científico e com conhecimento, feita com um vírus. Certo. E depois fez-se um grande passo, que é não usar o vírus todo, mas partes. Vamos chamar agente infeccioso, vírus ou bactéria, mas isso é... Que neste caso, por exemplo, as vacinas que têm o RNA mensageiro, isso foi um boom, foi excelente, porque é uma forma de conseguirmos... não temos que estar a produzir os componentes no outro lado e depois tirá-los. Acho isto na minha ideia, mas... dá-se às células, não é? Uma maneira de produzir esse componente do vírus. Sim, é isso, perfeito, é isso mesmo. A vantagem disso ainda é uma incógnita. Aliás, ou melhor, há uma vantagem que é imediata, que é a rapidez. Exato. Isso aí... Eu acho que a rapidez foi aquilo que se verificou durante este período. Isso aí, ou seja, em termos de síntese de RNA, com a tecnologia atual que temos hoje, eu diria que demora minutos. É muito rápido, estou a exagerar, obviamente, mas depois há todo um processo regulamentar que é preciso seguir. Mas a grande vantagem das vacinas de mRNA, ou de DNA, mais ou menos igual, é a rapidez. Depois há outros problemas que felizmente foram resolvidos, não sei se vocês têm ideia, mas as primeiras vacinas de RNA foram desenvolvidas nos anos 90 pela Sanofi. E na altura, qual foi o grande problema desde o início dessas vacinas de mRNA? É que se vocês injetarem mRNA, se nós injetarmos mRNA no nosso corpo, ele desaparece em segundos. Nós temos muitas moléculas, muitas enzimas que degradam o RNA. Portanto, temos que garantir que o RNA está protegido, consegue entrar nas células sem ser destruído por essas enzimas. E por outro lado tem que entrar nas células, que também as nossas células são permeáveis a muitas moléculas. E esse sempre foi o problema das vacinas de DNA, era como encapsular o mRNA de forma a que ele chegue de uma forma não tóxica às nossas células. E isso foi o grande avanço destas vacinas. Houve ali outros truques que também são muito interessantes, mas esse foi o grande avanço. Os lipossomas, exatamente, é isso mesmo. Exato. É que as vacinas que existem agora é basicamente o RNA mensageiro dentro de um lipossoma. Basicamente é isso. É literalmente isso. Ok. Outra questão também, assim, as pessoas ainda tenho muitas dúvidas acerca disso, por causa da questão da rapidez com que se desenvolveu. Só que lá está, já se sabia a técnica já se sabia desde os anos 90 e foi testada, e eu fui ver artigos acerca disso,
E já havia ensaios clínicos com esse tipo de vacinas, Sim, RNA sim. mensageiro, E DNA já também. há muitos anos. Sim. Pronto, só que lá está, nunca se tinha testado em humanos, não é? Até já. Não, a da RNA não, da RNA não tinha testado, Ok. mas a DNA sim. DNA. Ou seja, não, esta é a parte. O nosso sistema imune tem duas formas de nos proteger contra agentes infecciosos. Uma é a produção de anticorpos, ou seja, o que é que esses anticorpos fazem? Temos uma bactéria, está na nossa corrente sanguínea, esse anticorpo liga-se à bactéria e basicamente sinaliza a bactéria ou outras células do nosso sistema imune que devem destruir aquilo. Basicamente é isso que acontece. Com o vírus a mesma coisa, ou seja, entra um vírus, o vírus está na corrente sanguínea, se tivermos anticorpos contra o vírus, anticorpos cobrem o vírus e outras células, macrófagos, neutrófilos, com nomes esquisitos, reconhecem essa ligação e destroem e eliminam o agente infeccioso. Mas o vírus tem um problema, que é entra dentro das nossas células. Pois. E a partir do momento que o vírus está dentro das nossas células, o anticorpo não consegue entrar dentro das nossas células. Portanto, e por causa disso, o nosso sistema imune desenvolveu, evoluiu, uma outra forma de defesa, que é aquilo que já ouviram falar, que são os linfócitos T citotóxicos. Sim. O que é que esses linfócitos T citotóxicos fazem? Reconhecem células infectadas e eliminam essas células. Ok? E o que é que... Como é que reconhecem? Pronto, essa é a parte... Todas as nossas células... com exceção dos eritrócitos, mas todas as nossas células têm uma molécula à superfície, isto tem nome esquisito, vou abreviar, MHC. É uma proteína. É uma proteína. Okay. E o que é que essa proteína faz? Apresenta tudo o que são proteínas que nós temos dentro da nossa célula, ou seja, é quase como uma janela da nossa célula. Uau. Tudo o que é proteína que nós temos na nossa célula é apresentado à superfície de todas as nossas células nessas moléculas de MHC. O que é que acontece? Numa situação normal, essas MHC está a apresentar proteínas minhas, proteínas normais, portanto o nosso sistema imune reconhece aquilo como sendo nosso, não ataca. Se estivermos a ser infectados por um vírus, então essas moléculas do vírus que estão dentro, ou seja, o vírus infecta, o vírus faz com que essa célula comece a produzir proteínas virais, essas proteínas virais mais tarde ou mais cedo vão aparecer à superfície dessas moléculas e então nós temos esses tais linfócitos T citotóxicos que reconhecem aquilo como estranho e eliminam a célula. Isto tudo corre bem. As vacinas de DNA e de RNA favorecem muito essa resposta desses linfócitos T citotóxicos. Porque fazem com que as proteínas sejam expressas pela célula, portanto vão parar, além de serem libertadas e depois também os anticorpos vão de reconhecer, mas são apresentadas à superfície da célula. Portanto, não só podemos desencadear a resposta de anticorpos, como desencadeamos também essa resposta mais celular dos linfócitos T. E por isso é que na altura estas vacinas foram desenvolvidas sobretudo para gripe, para a influenza, e também mais tarde para o cancro. Para garantir que conseguíamos eliminar, que o nosso sistema imune poderia conseguir eliminar antigénios tumorais, células tumorais. Portanto, houve sempre, e até já foram testados na altura ensaios clínicos em humanos para a gripe, com vacinas de DNA, e na altura o grande problema foi que elas não induziam uma resposta forte o suficiente, aquilo que nós chamamos de uma resposta imunogénica, não desencadeavam um ativar do sistema imune tão bom como o que se pretendia. Felizmente, entretanto, as coisas foram evoluindo. Aqui a BioNTech conseguiu ali alguns truques para aumentar essa imunogenicidade, o que foi muito interessante. E chegamos a um ponto em que não só o desenvolvimento do transporte do RNA, a própria questão da imunogenicidade, tudo isto estava mais ou menos pronto. Portanto, apareceu a pandemia. Já estava feito, não é? Parte do trabalho já estava realizado. Ou pelo menos a parte teórica, digamos assim, a parte tudo que era científica já estava mais ou menos elucidado. Apareceu esta oportunidade e foi basicamente aquilo que foi preciso para acelerar a coisa foi dinheiro. E isso eu sei que é chato quando estamos a falar de ciência, mas é quase, não se faz nada sem dinheiro, não é? Inclusive é ciência. E aquilo que foi uma vantagem enorme da BioNTech é que mal houve o início desta pandemia, o governo alemão, o governo federal alemão viu, ou seja, que empresas é que podem chegar a uma solução. Havia ali 3, 4, inclusive a BioNTech, o governo alemão teve ali 300 milhões em cada uma delas. E isso fez toda a diferença. Porque acelerou completamente o processo. Claro. Depois tudo o resto, ou seja, depois da parte científica estar resolvida,
eu diria, todos os testes que têm que se fazer estão muito bem regulamentados, ou seja, eu para chegar ao Infarmed ou para chegar à Agência Europeia do Medicamento e pedir autorização para entrar em ensaio clínico, aquilo que eu tenho que fazer eu sei perfeitamente, então há guidelines bem definidas, há diretrizes muito bem estabelecidas, mas preciso de as fazer, preciso de dinheiro para isso, né? A partir do momento em que a ciência está, o produto existe, pronto, o dinheiro vai acelerar as coisas, e foi o que aconteceu, felizmente. Exato, no vosso caso... Infelizmente para nós ainda. Pois, Nosso governo ainda não teve esse mesmo vislumbre que teve o governo alemão. Mas vocês já fizeram os ensaios clínicos? Não clínicos, já fizemos tudo, ou seja, nós estamos o pré-clínico. Sim, isso já está. Okay. Já está. Faltava era avançar para os clínicos. Pois isso, mas não sei se sabe porquê. Porque é que isso acontece? Não há interesse, se calhar. Não, interesse eu acho que há, ou seja... Pronto, é esta parte que eu não posso estar aqui não posso porque estaria a inventar, obviamente, ou estaria a especular. O que é que... Há aqui uma coisa que é preciso também percebermos. Ou seja, para outra vacina, nós já desenvolvemos uma vacina também antibacteriana, está mais ou menos, tivemos que fazer exatamente os mesmos passos. E aqui uma grande parte do nosso investimento foi investimento privado, investimento farmacêutico, ou seja, parceiros que normalmente ajudam ou nos ajudaram neste desenvolvimento. Mas esta tem uma nuance ligeiramente diferente. Por um lado é preciso a rapidez e normalmente nenhum investimento privado é rápido. É um processo que demora muito, obviamente, percebe-se, o privado tem que perceber, tem que perceber tudo direitinho, faz de questão, faz parte. A parte da farmacêutica também, o investimento, a ajuda por uma parte de uma farmacêutica também demora algum tempo. O governo tem os mecanismos para investir rápido se quiser. E depois há outra coisa que também é interessante, ou seja, ninguém vai à farmácia comprar esta vacina, o comprador é o governo. Exato. Portanto, nenhum privado mete dinheiro se não houver um governo que mete dinheiro. A Pfizer só comprou o BioNTech depois do governo alemão ter investido na BioNTech, depois ter garantido que ia comprar doses se a coisa corresse bem. Aí a Pfizer comprou, então já tem cliente. A própria empresa já tinha um investimento do governo alemão para avançar. O próprio governo americano investiu na Pfizer para comprar a BioNTech. Aí já era no-brainer, não é sempre lucro. Mas isso, eu sei que às vezes isso parece a parte materialista da coisa e a parte mais, isto não é ciência, não é ciência, mas faz parte. E é importante que as pessoas também percebam o quão isto faz parte e o quão necessário é, porque sem isto não se avança. Nós, na ciência, somos capazes de criar novos materiais ou avanços científicos, mas depois é preciso fazer translação desse material, inovação para a sociedade. Para isso é necessário investimento. Claro. Como também vamos ser claros, não é? Ou seja, Portugal, a ciência que fazíamos nos anos 80 e a ciência que fazemos agora é completamente diferente, ou seja, nós agora estamos, eu diria que a ciência que se faz em Portugal está no topo de qualquer, está par a par com qualquer país do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas isso implica um investimento, ou seja, na altura apareceu Maria no Gago que teve a coragem de investir e de saber que este investimento vai dar frutos daqui a 20 anos, claro. Né? Daqui a 3 ou a 4. E realmente isso mudou o panorama da investigação, da ciência em Portugal. Essa parte da translação, como estavas a dizer, e muito bem, ainda não temos experiência nenhuma, nem tem havido um investimento concertado e planeado nessa área. E enquanto não houver, principalmente nesta área de biotecnologia, que é uma coisa que demora muito tempo a dar retorno. Por exemplo, sei lá, já começa a haver, e ainda bem que há, isso é ótimo, muito investimento na área de, por exemplo, de tecnologias de informação, da Internet of Things, porque à partida é uma coisa que no início, depois também é preciso muito dinheiro, mas inicialmente precisa de menos investimento. Né? Na parte da biotecnologia, não só o investimento inicial é muito grande, como demora anos até dar frutos. Um exemplo simples, nós se entrarmos agora com a vacina em ensaios clínicos, portanto estas são rápidas, mas a média de ensaios clínicos são 6 anos, portanto se alguém investir agora, a única hipótese de ver o dinheiro de volta é só daqui a 6 anos. Isto se correr tudo bem, não é? Portanto são investimentos grandes e que demoram tempo a dar retorno. E enquanto não houver um plano bem estruturado de investimento nessa translação e de investimento com conhecimento, pronto, andaremos assim sempre um bocadinho atrás dos outros e depois com medo de arriscar, não é? Ou seja, nós temos falado com o governo e tem havido, e houve demonstração pública de interesse no nosso projeto, que é para investir. O que é que tem sido lento? Essa forma é um mecanismo de investimento.
Porque lá está, não há experiência, nunca se investiu numa empresa de vacinas em Portugal, porque não há. Pois faltam infraestruturas só para vos dar um exemplo, também. Uma das coisas que o governo nos dizia, e que diz, e com razão, atenção, que era, normalmente estes mecanismos, para que isto seja rápido, normalmente os mecanismos só são aprovados para consórcios. Mas nós não podemos fazer um consórcio porque não há outras empresas que façam em Portugal. Portanto, tem que se criar aqui uma forma de criar um enquadramento legal que permita ao governo investir na nossa empresa. E tudo isto demora, não é? E não é tão rápido como nós queremos. Como nós quereríamos. Sim. Mas tinham algum tipo de colaboração como salvaguarda para conseguirem produzir a vacina? Sim, claro, isso sim. Ou seja, nós aqui a ideia é, nós temos o desenvolvimento, ou seja, a parte científica e essa parte não clínica do desenvolvimento de produto, nós conseguimos garantir. Deixem-me dizer-vos que, apesar de tudo, tivemos um apoio aqui há cerca de 1 ano e meio atrás, houve um PT 2020, ou seja, um quadro comunitário de apoio para empresas que estavam a fazer coisas para Covid e que nos permitiu também fazer ou foi uma ajuda para fazermos estes não clínicos, estes ensaios não clínicos ou pré-clínicos. E além disso, nós temos, isso também por isso é que avançamos, um parceiro que já trabalha connosco que nos garante a produção da vacina. Obviamente temos que ter parceiros que nos garantam a nossa vacina inalada, portanto temos outros parceiros que nos garantam o inalador, o dispositivo, obrigado. Outros parceiros que nos ajudam na parte regulamentar, mas para despontar isto tudo precisamos de dinheiro. Pois. Ou seja, não é o parceiro que faz a produção que vai investir ele próprio nessa produção para nos dar a vacina. O mesmo que vende os dispositivos também não nos vai dar os dispositivos porque ele próprio precisa ganhar dinheiro, não é? Tudo isso precisa. Tudo que depende de nós, isso está tudo já planeado e já está programado, já está, pronto, basicamente só precisamos de carregar no botão. Mas para carregar no botão precisamos exatamente do investimento. Do investimento. Eu estava a falar que a vacina é por inalação, não é? Isso é o que vos difere, não é? Sim. Das outras. Sim. E como é que funciona, mais ou menos? Basicamente é como uma bomba de asma, é literalmente como uma bomba de asma. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é... Aqui são várias. Primeiro, sendo uma infecção respiratória, o ideal é garantir o máximo de imunidade no local de entrada do vírus. Que é os pulmões, vias respiratórias, pulmões, ou seja, grande parte as pessoas morrem porque há uma pneumonia, uma destruição dos alvéolos e da capacidade de respirar e, portanto, nós queremos que os pulmões estejam mais protegidos possíveis, portanto, a melhor forma de o garantir é imunizar, exatamente, é isso mesmo. A única forma de conseguirmos fazer chegar as coisas ao pulmão é inalando, por isso é que as bombas de asma não são intranasais, são também pela boca, porque o nariz filtra as partículas, é esse o objetivo do nariz, é filtrar o que respiramos. Tanto daí o ser uma bomba, literalmente uma bomba de asma. E isso também nos garante outra coisa. Por um lado, esta imunização dos pulmões não só garante uma proteção de num local onde há a doença e a propagação do vírus, mas também impede a transmissão do vírus. Ou seja, porque agora estamos a ver que estas vacinas sistémicas protegem da doença severa, mas não protegem da transmissão. Exato. Esta questão, as pessoas devem usar máscara, já estamos todos fartos de usar máscara. Aqui teria esta vantagem, que o facto de estarmos a tomar isto via inalada, ou inalada oralmente, impede também a transmissão. Isso é incrível, isso era incrível. E por outro lado, protege contra as diferentes variantes, não por causa do dispositivo, mas porque estamos a usar a técnica de Pasteur. Nesta, mais vale um keep it simple, que é usar o vírus no seu todo. E sabemos que o vírus no seu todo, estas variantes de preocupação, de concern, não sei, qual é o problema? Porque como as vacinas atuais direcionam a resposta apenas para a proteína spike, se o vírus alterar ligeiramente esta proteína spike, o nosso sistema imune deixa de o reconhecer. Portanto, quanto mais reconhecimento de moléculas do vírus o nosso sistema imune tiver, melhor é. Daí a ideia de usarmos o vírus no seu todo. E até porque temos outra informação, é que pessoas que foram infectadas em 2003, ou seja, na primeira pandemia conhecida de SARS, estão imunes contra esta. Portanto, ou seja, a exposição é um bocado como é o varíola, como é o sarampo, a exposição do vírus, desde que a pessoa recupere da doença, traz imunidade. Então aqui
Se calhar, mas se calhar a forma de sermos originais é sermos tradicionalistas, neste caso. Voltar às origens. Eu acho que era uma grande vantagem, efetivamente, termos esta opção atual na vacinação. E ainda, desculpa interromper, ainda há outra questão que para nós isso também era interessante. E deixa-me só dizer uma coisa. Nós quando começamos, e isto foi em março de 2020, portanto, basicamente quando toda a gente parou, e nós também tivemos que parar, até porque não conseguíamos encomendar nada. A ideia foi, vamos arranjar uma solução rápida para Portugal, porque não era nesta altura que nem papel higiênico havia, não é? Os aviões com máscaras estavam a ser desviados por quem tinha dinheiro, basicamente. Era, e nós na altura pensamos, Portugal vai ser dos últimos países a ter vacinas, portanto vamos tentar despachar rápido aqui uma solução nacional, e tentamos criar algum consórcio, falar com possíveis empresas que nos pudessem ajudar, mas lá está, em Portugal não há. Portanto tivemos logo que ir para o Canadá, a França, enfim. Mas apesar disso, e felizmente depois houve o acordo da União Europeia que garantiu a distribuição de vacinas para todos os países membros, ótimo, ainda bem, fantástico, mas continua a haver o problema que é fazer chegar as vacinas a países países africanos, da África subsaariana, países da América Latina, e ainda por cima países com os quais nós temos grandes relações económicas e políticas. Portanto, enquanto esses não estiverem vacinados, nós não resolvemos o problema. Não adianta nada. E o facto de estarmos a usar um inalador, e isso também havia aqui algo para nós era importante, que era fazer com que não seja necessário uma mobilização de pessoal médico ou profissionais de saúde para dar a vacina. Qualquer pessoa pega ninguém toma. Ok, há sempre preciso de alguma instrução, como é óbvio, mas não temos que mobilizar médicos para o fazer. Exatamente. E nesses países, e aqui também, aliás, nós vimos que durante um ano não havia médicos para nada a não ver para o Covid. Mas nesses países onde ter pessoal médico especializado para administrar a vacina, pessoal médico ou pessoal de saúde, profissionais de saúde, é complicado. Temos essa vantagem, ou seja, a administração é fácil, não precisa de temperaturas negativas como a vacina da mRNA, é fácil administrar e fácil distribuir. Exato. Sim, eu acho que isso era bastante essencial, principalmente pela distribuição, sim. E depois também pelo aspecto que há pessoas que têm medo de agulhas e depois é mais cómodo, digamos assim, talvez. Sim, isso vocês não imaginam. Acho que ninguém gosta de ser picado, acho eu, não é? Mas pronto, acho que controlamos esse medo. Ou por norma, até porque é um benefício óbvio de ter uma pica. Mas vocês não imaginam a quantidade de e-mails que nós recebemos a dizer de pessoas que não tomam estas vacinas, que estão à espera da nossa porque têm medo de agulhas. A sério. Acredito. E aliás, já tivemos até casos, e é compreensível, obviamente, de pais com filhos com problemas com déficits mentais que têm completamente fobia a agulhas e não há isso é uma questão e pronto, e obviamente que, claro, em termos de percentuais é mínimo, mas é engraçado e até, pronto, seria um prazer para nós conseguir ajudar até esse. Aliás, acho que até poderia ser uma solução necessária, porque o que atualmente está a observar na Europa é que houve inicialmente uma grande mobilização, conseguiu-se, no geral, nos países europeus, vacinar até cerca de 60%, mas de repente essa taxa de vacinação abrandou e atualmente temos agora uma reinfecção. Claro, reinfecção não vamos chamar de reinfecção. Não é reinfecção mas novas vagas, claro. Mas novas vagas, sim. Sim, mas isso também é uma coisa que é normal e muitas vezes uma pessoa fala, quando é esta pandemia, quando é que acaba? Uma coisa é acabar a pandemia, outra coisa é livrar-nos do vírus, são coisas diferentes. Este vírus está endémico, acabou. Ou seja, agora não nos livramos dele, vai continuar. Claro, e até o erradicarmos vai demorar muito tempo. Vou dar o exemplo do sarampo. Há anos que há uma prática mundial de vacina do sarampo e não está erradicado. É óbvio que nos países desenvolvidos, porque cá em Portugal está praticamente erradicado. Mas, ou seja, não houve nenhuma pandemia de sarampo, mas é um vírus endémico que está aqui e há de estar. Pronto, agora com estes planos de vacinação,
felizmente está quase erradicado, mas para erradicarmos este SARS-CoV, mesmo depois de acabar a pandemia, vamos ter que continuar com a vacinação. Claro, depois. Vamos ter que nos habituar que nesta altura, a partir do momento outono e inverno, vai ser a altura em que aparecem é quando aparece a gripe, é quando aparecem as infecções respiratórias. Vai sempre haver vagas de aumento de casos, só que, sei lá, isto parece que é uma coisa dos mídia que estão sempre a fazer um drama, mas ok, sim, é um facto. É justificável, ainda é justificável, porque ainda morre gente, ainda há pessoas hospitalizadas. Claro, mas também morre gente de gripe, morre gente de outras coisas. Exatamente, e não há essa há aqui uma linha ténue entre, atenção, eu não estou a desvalorizar, obviamente, não estou a dizer que se deve cuidar da gripe e não cuidar com a Covid ou dar atenção a este micro-organismo. Não, mas também não se deve fazer o oposto, que é olhar só para o Covid e deixar as pessoas morrerem do resto, não é? E foi o que aconteceu um bocado nestes últimos 2 anos, que tivemos um aumento de mortalidade de doenças, porque simplesmente deixou, ou por um lado as pessoas não queriam ir ao hospital porque estavam com medo de sair de casa, ou por outro lado não havia profissionais de saúde e não havia uma resposta rápida e eficaz contra outros problemas, tumores, até doenças cardíacas, enfim, houve todo um esquecer do resto, e acho que é aí que temos que ter conta, peso e medida, ou seja, o SARS-CoV é um problema, não vamos dizer que não, nem vamos relativizar, é um problema, mas outros também são um problema. Claro. Portanto, este é mais um problema, não pode ser o único problema. Exatamente. E é aí que é óbvio que os média não ajudam, mas as pessoas também gostam, não é? Também os média têm a força que têm. Isto começa a ser um problema já de população, não é? Porque as pessoas também têm uma certa tendência para querer ouvir desgraça, não é? Sim. E foi daqui uma pescadinha de rabo na boca. Em si, parece-me que Portugal, um país, durante o comportamento da pandemia, comportou-se bem, conseguimos ter uma população vacinada. Sim, por acaso estamos à frente. Sim, não, isso fora de questão, apesar de também tudo. E muito dificilmente, eu acho que... Sim, a Bélgica também não conseguiu, mas sim, a Bélgica também é um bom exemplo. Mas parece que muito dificilmente vamos ter problemas novamente com o Covid no futuro. Agora... Pronto, os problemas que estamos a ter atualmente são mais dos países que... Sim, lá está. E eu acho que isto tem já que tinham alguma ser atitude cética. Tem que ser uma resposta global, senão... Sim. A vacina tem que chegar aos outros países que não têm tanto acesso, porque senão... Sim, claro, isso perfeitamente de acordo com os dois, ou seja, é um facto. Eu acho que nisto Portugal nós temos infelizmente, ou seja, acreditamos pouco em políticos, mas acreditamos bastante quer na comunidade científica e médica. E aliás, nós, só a título de exemplo aqui, uma das outras vacinas, a outra vacina que desenvolvemos, uma das infecções que previne é causada por uma bactéria que é um dos principais agentes de infecções em bebés. E essa, ou seja, para proteger bebés, não há tempo de vacinar os bebés, porque eles apanham, normalmente muitas vezes até a infecção apanham da mãe, ou seja, é uma bactéria que coloniza a mãe, quando eles nascem a mãe transmite a bactéria ao bebé e o bebé desenvolve a doença, não há tempo para vacinar. Portanto, aqui a estratégia seria vacinar a mãe. Isto, só para vos dizer o quê? Que aqui há uns tempos houve um estudo, basicamente, que perguntaram a várias mulheres, a várias grávidas, se tomariam a vacina se o médico recomendasse. Cerca de 95% delas disseram que sim. Portanto, ou seja, há aqui um acreditar na comunidade científica clínica e o acreditar nas vacinas. Ou seja, em Portugal não temos muitos, há uns meio malucos, mas não temos aqui grandes movimentos anti-vaxxers. Ainda bem, sim, exato. Agora, nos Estados Unidos, mesmo na Alemanha, em França, ou seja, são países também, em termos culturais, um bocado heterogéneos. E isso às vezes também não ajuda, enfim, não quero estar aqui a discutir sociologia, mas Portugal... acho que as principais razões é a falta de informação ou informação que não está correta. Ou a própria desinformação. A desinformação, exato. As pessoas não sabem como é que funciona, então pensam em coisas que não têm nada a ver, pensam o que é que as vacinas vão fazer. E temos aqui um problema, ou seja, muitas vezes nós temos informação científica que é
divulgada por comentadores políticos. E é óbvio, sim. Eu se for comentar política também vou dar, vai sair tudo a um lado, não é? E às vezes há esta necessidade de querer chamar a si a atenção e de querer chamar a si os holofotes e depois a probabilidade de dizerem asneira é grande. Ou melhor, não é nem a probabilidade de dizerem asneira, é óbvio, não é a área deles, não informam claramente. Não, sim, certo. E é isso, e às vezes isso é um problema. Via na televisão os comentadores, então, em vez de porem especialistas da área a falar sobre isto, porem políticos, não faz sentido. Acredito que eles tenham falado com especialistas, mas é óbvio que a informação depois não passa da mesma forma. Ou se houver uma pergunta lá... Exato, e o próprio domínio da... Claro, do léxico, vá. E outra questão, para além disso, é... as pessoas... Algumas pessoas começam a desacreditar na ciência porque, por exemplo, neste caso, estamos a tomar as vacinas e então agora já perde o efeito, sim, isso é outro podemos problema. ficar doentes outra vez, porque há várias questões aqui, não é? Que claro. As pessoas têm que perceber que as vacinas não vão ser 100% eficazes, não vai destruir o vírus para sempre. Isto tem a ver também com a questão imunológica, não é? Sim, ou seja, há aqui duas questões. É óbvio, não há nada que seja eficaz a 100%. Cada pessoa, cada caso é um caso, cada pessoa responde de uma forma diferente da outra. E há duas coisas que nós temos que pensar. Uma é a título individual, ou seja, eu tomo a vacina, a probabilidade de estar protegido para a minha vida, ou pelo menos nos próximos anos, é grande. Nunca é 100%, ou seja, e ainda por cima com este tipo de vacinas eu diria que, aliás, e estamos a ver isso, todas estas pessoas que agora estão em cuidados intensivos, quer em Portugal, quer na Alemanha, quer nos Estados Unidos, são as pessoas que não foram vacinadas. Pois. Não estamos a ter doença severa, pelo menos que eu conheço ainda não está a ser reportado casos de doença severa em pessoas vacinadas. O que está a acontecer é pessoas que ainda não foram vacinadas. Agora, há outra coisa que é, apesar de ter a vacina, eu posso ter o vírus e posso transmiti-lo, mesmo não desenvolvendo doença. Portanto, a probabilidade também baixa muito, obviamente, mas é possível os isso. Os sintomas também são... A vacina vai garantir isso. Lá está, por isso é que no caso de uma vacina como a nossa, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, mas a ideia também é um bocado essa. Ao imunizar, ao garantir esta imunidade das vias respiratórias, essa transmissão diminui drasticamente. Mas qualquer vacina não só impede, infelizmente, a mortalidade, como a doença severa. Portanto, mesmo as pessoas vacinadas, a probabilidade de desenvolverem uma doença é muito baixa, é mesmo muito baixa. Mesmo já pessoas numa faixa etária já elevada. Isto por um lado, a título individual. Agora temos que pensar na vacina a título de população também. A tal imunidade de grupo. O que é a imunidade de grupo? Eu atinjo a imunidade de grupo quando, dentro de determinada população, aquelas pessoas têm imunidade que as protege a ela e impedem a transmissão a pessoas que não estão vacinadas. E isso ainda não atingimos. E isso depois havia aqueles números mágicos, é 70%, 80%, ninguém sabe. E é isso que está a acontecer agora. Ou seja, as pessoas já estão vacinadas, mas há 15% não estão vacinadas. 15% é 1 milhão e tal, não é? É muita gente. E ainda por cima se estiverem todos na mesma cidade. Sim. E depois vai-se alastrando. Espero que não. Isso estamos a pensar naquilo que é se tivéssemos as fronteiras fechadas, mas depois temos gente, né? Temos relações económicas com muitos países. Portanto, estes de 85% vacinados, de repente abrimos as fronteiras, mas 85% passa para 50%, não é? Estou a exagerar, como é óbvio, mas há aqui fenómenos que sempre... e pronto, há uma fluidez de pessoas. Exatamente, e ainda com esse caso de que não há nada que seja eficaz a 100%, ou seja, seguramente que vai haver pessoas que tomaram a vacina e vão desenvolver doença severa, até porque podem ter outro problema qualquer que não sabiam, ou que desconheciam, ou porque têm uma imunossupressão qualquer. E depois há outra coisa que também é muitas vezes usado por esses anti-vaxxers. Como eu vos disse, o vírus não vai desaparecer. Ou seja, quando temos 50% de pessoas vacinadas, os outros 50%, ou seja, a incidência da doença é 99,999% nesses 50%. E é muito. São números grandes, como estamos a ver agora na Alemanha e nos Estados Unidos. Quando tivermos, nunca vamos lá chegar, mas vamos imaginar que temos 100% de pessoas vacinadas. Todas as pessoas infectadas têm que ser vacinadas.
Pois. Vão ser números muito pequenos, mas na percentagem vão dizer, não, todas estas infecções foram em pessoas vacinadas. É claro, é uma falácia, são muito menos, mas vai acontecer, ou seja, não há nada que seja 100% eficaz. Agora, o que é certo é que a doença severa e a mortalidade diminuiu quase 100% nas pessoas vacinadas. Isso é algo que já é totalmente notável. E acho que é o principal objetivo. É isso. Um exemplo muito concreto. Vocês lembram-se no início começaram a aparecer muitos profissionais de saúde infectados. Sim. Neste momento nos hospitais não há qualquer relato de profissionais de saúde vacinados que tenham sido infectados. Portanto, isto demonstra o quão as vacinas são eficazes. Obviamente, já falamos todos ainda as coisas que ainda temos que melhorar, mas para todos os efeitos é eficaz e não há que ter medo. Não só é a vacina importante a título individual, mas também para aliviar o próprio sistema de saúde, de maneira a conseguir-se tratar das outras doenças. Claro que sim, é isso mesmo. Mas também há aqui outro problema que, aliás, no início desta pandemia, e quando começou a haver, obviamente, toda o medo que nunca é bom, e este dizer histeria, mas vou ficar pelo medo. Começou a dizer que os hospitais estavam lotados, ou seja, eu trabalho nesta área e trabalho com pessoas, temos colaborações com hospitais há muitos anos. E todos os anos, nesta altura, eram as mesmas notícias, era o burnout dos médicos, porque, ou seja, não podemos também mascarar um problema do Sistema Nacional de Saúde com o Covid. Ou seja, já havia uma desorganização enorme nesta altura nos hospitais. É claro que o Covid não vai ajudar, é mais um problema a resolver. Mas não podemos, acho eu, que não se deve usar esta desculpa. Não, há um problema, um problema estrutural no Sistema Nacional de Saúde que tem que ser resolvido. E quando acabar o Covid vai continuar esse problema e depois não vai haver desculpa de Covid. Portanto, houve uma mobilização de médicos, é verdade, se calhar não devia ter havido. Não vou discutir isso porque não é a minha área de todo. Houve algum medo e até mesmo de alguns médicos, né? No início houve médicos que se recusaram a ir a lares, que era onde estava o problema, que era onde estava o foco do problema. Portanto, houve toda uma gestão irracional no inicial que não ajudou em nada. Agora já se sabe mais, como disseste e com toda a razão, temos que não mobilizar toda a gente só para o Covid, mas também não nos podemos esquecer que há um problema estrutural no Sistema Nacional de Saúde que tem que ser resolvido, quer haja Covid, quer não haja Covid, e que é sempre caótico, ou sempre foi caótico, já há mais de 10 anos que houve relato das urgências, sempre, isso foi sempre, chegar a esta altura é sempre a mesma história. Com ou sem Covid, claro, o Covid piorou, então já era problemático, claro. Acrescentas um problema... E essa desculpa, eles davam, ainda não estávamos no pior. Claro. Depois ainda piorou mais. Claro. Mas, ok. Olha, eu daqui a 5 minutos tenho mesmo que sair, está bem? Peço imensa desculpa. Sérgio, tens mais alguma questão, não? Eu, se calhar, tinha só mais uma questão. Mas isto era voltar um bocado muito atrás. Já, sem stress. Como é que... Falar dos dinossauros? Não. não. Como é que surgiu mesmo a ideia de passar para a criação de uma empresa? Nunca. Não sei, na minha parte quase nunca. Eu muitas vezes fazem não bem essa pergunta, mas às vezes perguntam-me quando é que reparaste que tinhas essa veia de empreendedor? Ainda hoje não tenho. O que é que aconteceu? Ou seja, eu sempre trabalhei em investigação, como eu vos disse, quando me perguntaram no meu percurso académico, e realmente houve uma altura nessa parte da investigação que percebemos, não só eu, toda a equipa, não? Que nos percebemos que havia ali aquilo que nós conseguimos perceber podia dar origem a um produto, uma vacina, na altura desta parte das bactérias. Ou seja, o que é que nós vimos, para não estar a falar só no abstrato? Nós vimos que diferentes bactérias usam a mesma forma de escapar ao nosso sistema imune, que é libertando uma proteína, molécula, e essa molécula impede o nosso sistema imune de atuar. Portanto, as bactérias infectam-nos, libertam essa proteína, o nosso sistema imune não atua e a bactéria prolifera e causa-nos doença. E, aliás, e por causa disso nós temos infecções recorrentes por essa bactéria. O nosso sistema imune nunca consegue criar memória contra essas bactérias. Staphylococcus, E. coli, aquelas que são um problema por causa da resistência a antibióticos.
E pronto, e na altura estávamos só a trabalhar com uma bactéria, vimos isso e era interessante, ou seja, nós sabemos que se calhar se conseguimos neutralizar esta proteína, protegemos as pessoas, mas vou admitir que eu nem sabia o que é que tinha que fazer para que isso desse uma vacina. O meu objetivo era continuar a investigar isso, e até que conheci os meus sócios, uma empresa daqui do Porto, também Venture Catalyst, que aquilo que eles faziam era um bocado perceber que projetos de combate tecnológica é que podiam dar origem a produtos. E dar o apoio necessário, e o apoio fala, obviamente, procura de investimento específico, apoio na parte de gestão, a parte de contabilística, a parte financeira, que era uma parte que eu não gosto, não gostava e continuo sem gostar. E foram eles que propuseram isso. Olha, isto é fixe. Na altura eu trabalhava na Universidade de Porto, já havia uma patente até, eles foram falar com a reitoria à procura de projetos, a reitoria apresentou o grupo onde eu trabalhava e na verdade foram eles que me desafiaram a criar uma empresa, nunca foi propriamente... E pronto, e a partir daí criamos a empresa, os fundadores da empresa sou eu e essa outra empresa, a Venture Catalyst. A Venture Catalyst são 5 sócios, um desses sócios é o CEO, o diretor executivo da Immuncep, que é o Bruno, um sócio, e eu sou o diretor científico, portanto tudo que é parte de gestão financeira, parte legal, tudo, gestão diária da empresa, não é ele que faz. Tudo que é parte científica é a minha parte. É óbvio que agora, felizmente, crescemos, a equipa é maior, já temos um apoio mais abrangente em diferentes áreas. Temos uma equipa que trabalha no laboratório a tempo inteiro, portanto, mas basicamente a ideia foi essa, foi um desafio feito por essa outra empresa, a Venture Catalyst, e que felizmente até agora tem corrido tudo bem. E é isso que falta, tem que haver mais disto. Sim. Não, mas isso é um bom ponto, sabes? E eu próprio estou-me a atrasar a mim, mas o que é que acontece muitas vezes, e não... ou seja, já houve várias empresas criadas nesta área de biotecnologia e agora até continua a haver, começa a haver um incentivo para que isso aconteça. Só que muitas vezes o que é que acontece? É o próprio investigador, ok, olha, eu investiguei, cheguei a este produto, ou tenho esta evidência, se calhar eu consigo tirar um produto daqui. Então muitas vezes o que é que acontece? É o próprio investigador que vai tirar um MBA, que vai perceber coisas de gestão, e o que é que temos? Perdemos a pessoa que mais percebe da ciência para ganharmos um gestor com pouca experiência. Portanto, é tudo para correr mal. Não é? E depois aí ele vai fazer tudo, ou seja, vai deixar de ter tempo para aquilo que sabe e para aquilo que podia ajudar, que é a parte científica, e vai fazer coisas que nunca fez na vida dele. Que existem pessoas para diferentes coisas e claro, só que equipa. Nesta área há pouco, ou seja, tu não tens muitas venture capitalists neste país. Certo. Eu diria só tens uma. E há muitos programas, mas esses programas ajudam durante 2-3 meses. Espetacular, fora de questão, mas tu não precisas, eu vejo por mim, não era 2 ou 3 meses que me iam ensinar a fazer aquilo que o meu sócio faz. Certo, não, tens que ter alguém a tempo inteiro a trabalhar contigo que garanta essa parte. E que já domina perfeitamente o assunto. Exatamente. Dominar perfeitamente é um eufemismo, mas pelo menos que já percebe mais do que... Para que depois quem é investigador possa dedicar-se em tempo... É isso mesmo. Quer dizer, na grande parte do tempo à própria investigação, senão fica parado. É isso mesmo. Ok. Muito obrigada, Pedro. E até à próxima!